seja bem-vindo. Vamos dar início a uma série de vídeos sobre a alotropia do ferro e suas fases no diagrama de equilíbrio do aço. Vamos começar com a fase ferro-gama, também chamada de austenita. Vamos lá? Antes de falar da austenita, vamos falar o que é alotropia e estrutura cristalina dos metais. Alotropia foi um fenômeno descoberto pelo notável químico sueco Jöns Jacob Berzelius do século XVIII. É a propriedade de um mesmo elemento químico se apresentar como substâncias simples diferentes, através de ligações covalentes, compartilhamento de elétrons, quantidade de átomos e arranjo espacial. Todos os metais, incluindo-se neste caso o ferro puro, possuem o que se convenciona chamar de estrutura cristalina de átomos. Para que possamos entender do que se trata, vamos considerar uma rede de pontos que se prolonga infinitamente nas três direções do espaço 3D. Por uma questão de simplicidade, os átomos em um reticulado cristalino são representados como esferas perfeitas, mas isto não implica em diferenças muito grandes em relação ao caso real. O ferro é um metal alotrópico, isto é, ele apresenta mais de uma estrutura cristalina em função da temperatura. Acima da temperatura de fusão, 1538 graus Celsius, o ferro está no estado líquido na forma amorfa, sem ordenação cristalina nenhuma. Quando solidifica abaixo de 1538 graus Celsius, o ferro assume organização interna conforme uma estrutura cúbica de corpo centrado, CCC, a fase delta, ferrita delta. Continuando o resfriamento, ocorre uma mudança de fase na temperatura de 1394 graus Celsius, com os átomos de ferro sofrendo um rearranjo para uma estrutura cúbica de face centrada, CFC, a fase gama, austenita. Na temperatura de 912 graus Celsius, ocorre um novo rearranjo cristalino e o ferro volta a apresentar uma estrutura cúbica de corpo centrado, CCC, agora chamada de fase alfa, ferrita alfa nesta temperatura. Todas estas transformações alotrópicas ocorrem com liberação de calor no resfriamento, reações exotérmicas, e com absorção de calor no aquecimento, reações endotérmicas, com cada uma delas envolvendo certa quantidade de energia. A austenita é uma solução sólida de carbono e ferro gama, estrutura cúbica de face centrada, CFC. É estável a temperaturas superiores a 723 graus Celsius, desdobrando-se por reação eutetoide a temperaturas inferiores em ferrita e cementita. Somente pode aparecer austenita a temperatura ambiente nos aços austeníticos. Nesse caso, a austenita é estável à temperatura ambiente devido à presença de outros elementos químicos, como o níquel, em alto teor, nos aços inoxidáveis austeníticos. É deformável como o ferro gama, pouco dura, apresenta grande resistência ao desgaste, é magnética e é o constituinte mais denso dos aços e não é atacada por reagentes químicos. A resistência da austenita retida à temperatura ambiente oscila entre 80 e 100 decanewton por milímetro quadrado e alongamento entre 20 e 25%. O nome austenita foi dado em homenagem ao seu descobridor, o metalurgista inglês Cyril William Chandler Roberts Austen, 1843-1902, professor do Royal School of Mines, pioneiro da metalografia e responsável pelo primeiro diagrama de equilíbrio de fases ferro-carbono. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar estes conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.